Na paz do Messias, na paz do nosso Pai Celestial, aos irmãos que se encontram no sistema religioso sendo enganado e manipulado pelos seus líderes religiosos. Os seus líderes religiosos nunca leram para vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos lá, meus irmãos. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então alguns irmãos se infiltraram no meio dos apóstolos, obrigando aos gentios se circuncidarem. Aquela operação feita no pênis, ao qual muitos conhecem como fimose, a praticarem as obras da lei, os rituais cerimoniais, jejuns, ofertas, dízimos, cultos a templos, ensinamentos em sinagogas, batismos, ceias, votos, consagrações, toda a obra da lei, toda a justificação da carne, ordenança, preceitos, estatutos da lei de Moisés, da lei mosaica, dizendo: se eles, os gentios, não praticarem esses preceitos, de maneira alguma eles serão salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles, com esses irmãos que se filtraram. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os anciões. Anciões não se trata de cargos eclesiásticos, mas sim homens com idade mais avançada do que os apóstolos, não uma facção, uma hierarquia. As pessoas os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Quer dizer, recebido a mensagem dos apóstolos e crido nas boas novas, no Salvador, na obra sacrificial, regeneradora, o que o Salvador consumou. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, as pessoas, pelos apóstolos e pelos anciões, a quem relataram tudo o que o Pai tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram, crido entre aspas, que se infiltraram no meio dos apóstolos, pervertendo a liberdade das boas novas. É necessário circuncidá-los, exigir deles que obedecem à lei de Moisés. É necessário que façam a circuncisão, aquela operação no pênis, e guardam toda a lei de Moisés, ao qual eu referi em Atos capítulo 15 e versículo 1. Os apóstolos e os anciões se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo o Pai me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem das boas novas e crescem no Salvador, na sua obra consumada. O Pai, que conhece os corações, a mente, os pensamentos do homem, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, o entendimento, o perdão dos pecados, como antes nos tinha concedido. Ele não fez
acepção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé, pela mensagem das boas novas, pela palavra que limpa de dentro para fora. Então, porque agora vocês estão querendo tentar o Pai, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar, a lei de Moisés, o fardo, que consistia em ordenanças, em justificação da carne, em manjares. De modo algum cremos que somos salvos pela graça, pela liberdade, pela obra consumada do Salvador. Assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles o Pai fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouça-me. Simão nos expôs como Pai. No princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir entre as nações um povo para o seu nome. Quer dizer, o Messias, o cabeça, e nós, o corpos. Temos que estar edificado no Messias, na cabeça. Concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito. Depois disso voltarei, reconstruirei o tabernáculo caído de Davi, levantarei as suas ruínas e a restaurarei, para que os restantes dos homens busquem o Pai, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Eterno, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Quer dizer, aquele tabernáculo era uma sombra nossa, a qual era levado de um lugar para outro, e ficou até o tempo de Davi, a qual Salomão construiu um templo de pedra. Hoje, nós somos o verdadeiro tabernáculo, o templo do Espírito Santo, que leva a mensagem do Pai e do Messias de um lado para o outro, o amor ao Pai, o amor ao Messias, o amor ao próximo, a renúncia dos desejos da carne, das coisas materiais, da cobiça, das práticas religiosas. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo ao Pai. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhe que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Continuando, meus irmãos. Atos 24. 15 e 24. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, infiltraram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Esses homens, esses líderes religiosos, que transtornam a mente de vocês. Assim concordamos todos em escolher alguns homens, enviá-los a vocês, com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nosso Salvador. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e não ao seu líder religioso. E a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, dos manjares, ao qual você sai da sua casa e caminha até uma instituição religiosa, comendo os alimentos a ídolos, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Os irmãos a leram e se alegraram com sua animadora mensagem. Atos capítulo 20, versículo 29.
Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio do rebanho e não pouparão vocês. Paulo já estava avisando que esses homens se infiltrariam no meio de vocês, comeriam suas carnes, roeriam seus ossos, sugariam seu sangue e explorarão vocês, fazendo que vocês trabalhem o mês todo e levem seu dinheiro para bancar suas mordomias, suas regalias, seus luxos. 1 de João, capítulo 2, e versículo 20. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. O que Isaías falou, Isaías capítulo 56 e versículo 10, todos são cães gulosos. 1 de João capítulo 2, versículo 20, ao apóstolo afirmando, saíram, mostra que nenhum era dos nossos. Hebreus capítulo 13 e versículo 10, temos um altar de quem não tem direito de participar, todos que pregam, que ministram em tabernáculos, em igrejas e templo de pedras, que participam dessas práticas religiosas, desses manjares ao qual vocês estão comendo, a qual o líder religioso de vocês vos enganam, vos exploram e fazem que vocês comem comida sacrificada a ídolos. Portanto, meus irmãos, está na hora de vocês acordarem e saírem desse sistema religioso, desse sistema maldito, implantado por Constantino e copiado por Martinho Lutero, até os dias de hoje, vos enganando, esses líderes religiosos. E que a paz esteja conosco.